Sejam bem-vindos a mais um Anastasia Cast. Gente, hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Antes de começar o podcast, a gente já não consegue parar de rir, de conversar e de ter um tempo tão agradável com uma pessoa que é muito polêmica, gente. Ó, ele é policial, mas a vida toda ele sempre foi uma pessoa diferente, até porque ele ganhou um apelido separado, justamente porque tem uma história que ele conta em todo podcast. E eu disse pra ele que eu não vou ficar fazendo as mesmas perguntas, esse papo aqui vai ser bem diferente. Mas eu quero falar dessa pessoa que é uma pessoa de um QI de altíssimo nível, uma pessoa de um coração enorme, gigantesco, que só de entrar aqui em casa já nos abençoou de uma maneira poderosa. É um cristão, um homem que defende muitos valores e, aliás, todos os valores que estão na Bíblia. Uma pessoa que ganhou nosso amor, nossa admiração e, acima de tudo, tem um grande conhecimento a respeito de Bitcoin. E ele ficou famoso nos podcasts por levantar posturas de direita e ser um homem diferente. Eu quero dar as minhas boas-vindas ao Renato 38, meu xará. Renato 38, seja bem-vindo, é isso aí? Muito obrigado, pastora. Minha honra estar aqui. A honra é nossa. Terminando e encerrando esse ciclo aqui do passeio. Daqui a 4, 5 dias estou voltando para casa, né? Terminando esse ciclo de aparições aqui nos Estados Unidos, né? Eu tô muito feliz de ter aqui. Por que a galera te ama? Eu posso perguntar assim? Já começo assim? A maioria das pessoas que são militantes, que ficam entrando pra fazer comentário e tal, não sei o quê, alguns deles ganharam dinheiro por minha causa. Inclusive, a última vez que eu fui em São Paulo, chegou um cara com um bebê e falou assim: eu só casei e tive o bebê por sua causa. Tem 4 categorias de pessoas que casam por minha causa. Tem o cara que não tinha dinheiro pra casar, aceita o Bitcoin, aumenta a produtividade, a riqueza e casa. Tem o cara que aceita que é melhor pra ele e tal, que é o investimento, ter um relacionamento e tal, e casa. Tem pessoas que aceitam Jesus e começam a entender que deve ser menino e tal, tem uma responsabilidade com a mulher. E tem um cara que se sentia inseguro de tomar um golpe, e agora que o patrimônio dele não pode ser tocado pela golpista, se sente seguro de casar. Você não viu agora, essa semana saiu um caso de uma mulher, engenheira inclusive, formada e tal, que passou 2 anos namorando com um cara pra dar um golpe de menos de R$1 milhão no cara, inclusive simulou sequestro e tudo mais, num ambiente desse. Quantas vezes a mulher convive com o cara 40 dias, dá uma queixa de violência e fica com a casa do cara? Ué? Isso é comum agora. Tem 5 mil homens no Brasil, pelo menos tinha no início do ano, agora deve ser aqui, muito mais do que isso, presos por filho afetivo, pensão de filho afetivo, um filho que ele não fez. Vale a pena num país desse o cara ter patrimônio que o governo acesse facilmente? O Bitcoin... Que tristeza isso, né? O Bitcoin, essas pessoas ficam felizes. Mas a pessoa que fica mais feliz em me conhecer é a que deixa cair no golpe. O cara que aceita a mensagem, que se as chaves não são suas, você não tem o Bitcoin, que o Bitcoin muda a relação de pai e filho, que o Bitcoin muda a relação de marido e mulher, que o Bitcoin muda a relação de governantes e governados. Quando o cara entende isso, ele fica felizão. Ele diz assim: eu não vou ser mais escravo de Satanás, eu não vou financiar, eu não vou financiar criança, eu não vou financiar lagosta de vagabundo, não é isso? Quando o cara entende, meu irmão, que ele se torna soberano, que a salvação é individual, aí ele fica felizão. Inclusive tem na psicologia, chama endowment effect, né? Se eu fizer você deixar de perder R$10 mil, você fica mais grato a mim do que se você tivesse ganho R$10 mil, não é isso? Exatamente. Se eu lhe protegir é mais importante do que ele dá, não é isso? Exatamente. Eu tenho uma pergunta. É certo eu falar que a sua maior implicância, ou vamos dizer, teimosia para defender o Bitcoin é justamente para não financiar o governo? É porque é o seguinte... Ou porque o Bitcoin por si só realmente é uma boa? Tem 2 argumentos. Tem um argumento de pragmatismo, de argumento de imperativo pragmático, que é o seguinte: a gente vive hoje um regime de juro negativo. Isso. Existe um negócio chamado senhoriagem, que é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. A inflação não é índice de preço. A inflação é o aumento da base monetária. Uhum. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, leia em 2 horas as 6 lições de Ludwig van Mises, que tem de graça na internet. Mas se não quiser, meu livro também tem lá no @r38. Vou colocar aqui para vocês o link. Pode clicar aí, tem um livro de graça PDF, um livro de graça ditado no YouTube, que explica o que é inflação e o que é juro negativo. Hoje a inflação no Brasil, no ano passado foi 18%, esse ano deve ser muito maior.
E Tá em torno de previsão de 25%, né? Não sei quanto é que tá o aumento da base monetária esse ano, mas a tendência é só aumentar e não tem nenhum título que pague isso. Então a renda fixa é perda fixa, a renda variável é perda variável desde 2008. Então a gente vive num regime de juro negativo. Nenhum país do mundo, nem Estados Unidos, nem Europa, lugar nenhum no mundo paga mais do que o aumento da base monetária sistematicamente. Então todo mundo que está nesse sistema de juro tabelado, de quantitative easing, está sendo obliterado financeiramente 15, 20% ao ano. E o já está numa posição de desvantagem. Na hora que eu entendi isso, eu comecei a entrar numa tristeza absurda. Inclusive, tem a combinação disso com a guerra ao dinheiro, que é o negócio do Drex e tal, que é pro Estado arrecadar mais. Como o welfare tá colapsando, eles estão buscando qualquer e toda maneira de aumentar a arrecadação, e uma das maneiras é a retirada de dinheiro físico de circulação. Na hora que você faz o PIX, você faz o cartão e tal, aumenta o controle do Estado sobre as transações, aumenta a arrecadação. Sim. Reduz a erosão tributária. Quando eu percebi isso, eu fiquei numa tristeza brutal, 2013, 2014, pensei em me matar várias vezes. Sério? E quando eu descobri que existia Bitcoin, que eu não precisava financiar, que eu não precisava financiar a caixa, que eu não precisava financiar essa merda toda, aí eu fiquei muito feliz. E aí eu percebi que mudou o jogo, não apenas meu com o Estado. Porque o feminismo, isso não é da relação de homem e mulher, isso é da imposição do Estado. É o governo que não deixa eu gritar com minha mulher, não é isso? É o governo que vai me botar na cadeia, só vai dar um tapa na mãe de minha filha, na frente de todo mundo aqui, não é isso? É isso. Se mudar minha relação com o governo, por exemplo, eu não tenho casa, eu não tenho carro, meu patrimônio tá na nuvem. Isso muda como é que chama? Não precisa ser 100%, basta uma grande parte. Isso não muda as motivações. O pai do menino que o Jairinho matou, o Henri Borel, né? Henri Borel. Meu Deus. O cara tinha condição financeira, não era um fudido. Ele tinha cultura náutica, que trabalhava embarcado. O pai dele é o Lionel, como é que chama? O que? Você tá falando, você tá falando Jairinho ou o Borel? O Borel. Isso. Esse cara... O Jairinho tá preso, né? Se esse cara, em vez de ir 12 vezes no judiciário, na delegacia, não sei o que lá, tivesse pegado esse menino e botado num barco e ido embora, não resolvia o problema? Verdade. Só que se o cara não tem patrimônio na nuvem, se o cara não tem imunidade, se ele não chegou e já tem 3, 4 passaportes, esse cara tem condição de fazer isso? Não. Ele vai ser preso e nunca mais vai ver o filho dele, não é isso? É verdade. Pois é. Bitcoin é liberdade, é autossoberania. A pessoa que tiver bitcoins inteiros, bicho, até o fim dessa década, vai ter quantos passaportes quiser, vai morar onde quiser. E quem não tiver, vai morar onde puder, não é isso? A meta do Banco Central é não existir mais dinheiro físico no Brasil em 3 anos. Pode não ser 3, pode ser 5, mas a tendência é inexorável, não é isso? O governo controlar todas as transações, colocar prazo, condições de gasto, ter controle total, transacionar, tributar tudo. E na hora que acontecer isso, o governo brasileiro vai deixar você comprar uma coisa que lhe dá liberdade? Eles adoram armas. Geralmente os ditadores adoram armas, mas pra eles, não pro escravo, não é isso? Verdade. E a criptografia foi uma arma usada em todas as guerras nos últimos milhares de anos, né? Se eu puder, pastora, explicar Bitcoin em 30 segundos, o seguinte... Não, é isso que eu quero, porque eu tenho um grupo de pessoas, deve ter mais ou menos umas 5 mil mulheres querendo saber do negócio. O meu público é 98% homem. Geralmente os 2, 3% de mulher que me segue geralmente tem filho homem. Filho homem sofreu falta de acusação. Geralmente, ou ela teme que o menino tinha, ou geralmente ela sofreu. 90% das mulheres que me seguem tem filho homem. Ou seja, ela se coloca no lugar do filho, né? Mas explicando o Bitcoin em 30 segundos é o seguinte. Um cara que nunca recebeu R$1 e presumidamente controla 1 milhão de Bitcoins, né? 1 milhão vezes 100 mil é 100 milhões, não é isso? 100 milhões. 100 milhões de dólares. Não, é 1 milhão vezes 1.000 dá 1 bilhão, não é isso? 100 bilhões, não é isso? É mais do que Jeff Bezos, não é isso? Um cara dele nunca tocou em R$1. Concepção sem pecado, não é isso? O cara não fez questão de um aperto de mão, de nenhuma honra, glória e nem de aproveitar nada financeiramente. Eu fazendo a matemática. Fez um projeto, deu à humanidade um projeto de open source. Não é uma plataforma, é um protocolo, como o TCP/IP, um conjunto de regras. Sim. Se você respeitar, você consegue se comunicar nessas regras. Sim. E essas regras funcionam pela internet, mas você pode transmitir por qualquer meio de comunicação. Você pode mandar dinheiro por rádio, por carta, por qualquer maneira. Inclusive, você pode memorizar dinheiro. Se você instalar agora no seu celular, na Blue Wallet, desligar a internet, você gera chaves públicas e privadas, endereços de recebimento e códigos para envio de dinheiro sem internet. O próprio Barack Obama, quando entendeu, ele disse isso. Ele disse, se isso não for criminalizado, qualquer pessoa sem internet vai poder gerar em sua casa infinitas contas da Suíça de graça. É exatamente o que é o Bitcoin. O Obama entendeu, não é isso? Entendeu. É isso que o Bitcoin é. O mais interessante é essa coisa de ser de peer para peer, né? Ou seja, você não tem ninguém governamentando e manipulando o sistema. É um sistema descentralizado, exatamente. Se você quiser rodar um nó em sua casa, você é autoridade. O risco é muito grande, não? É enorme, o risco é enorme. Apesar de... Energia elétrica é arriscado? É verdade. A internet é uma coisa arriscada? Demais.
Só a Dark Web já acaba com o cidadão. Há 6 meses atrás, agora os caras diminuíram, mas no ano passado, você perguntasse a essas IAs aí que estavam sendo desenvolvidas, como é que fazia bomba explosiva, zorra toda, eles diziam, não é isso? Rapaz, agora que a galera começou a controlar, não é isso? A internet é uma coisa perigosíssima. Tua menina tem acesso à internet? Tem, total. É perigo, um perigo da zorra, isso ou não é? É, eu monitoro tudo, mas mesmo assim, é muito perigoso. Pois é. E quem ignorou a energia elétrica e a internet vai ter o mesmo destino que a pessoa que vai ignorar o Bitcoin. O Bitcoin vai produzir uma explosão de produtividade. Você acha que o Bitcoin tem participação no fim dos tempos? Não faço a mínima ideia. O mestre disse que ninguém sabe exatamente quando é que será, não é isso? Não diz quando será o fim dos tempos, porque esse eu tenho certeza que a gente já tá vivendo neles, né? Tem gente, inclusive, que diz que já foi, né? Que quem ficou pra trás é que não presta, não é isso? Não tem gente que diz isso, não? Tem gente todo tipo. A gente sobrou, não é isso? Fala que Deus nem existe, né? Mas